Eu quero iniciar lembrando de algo que aconteceu quando eu era um adolescente e eu estava na escola. Eu me lembro que a professora estava ensinando e ela falou que todo ser humano precisa de água. Vocês sabem disso, né? Todo ser humano. Só que a gente era pequenininho, a gente não sabia. E nós aprendemos que todo ser humano precisa de água para viver. E a professora fez uma afirmação dizendo assim, ó: ninguém vive se não beber água. E aí, quando a professora falou isso, eu me lembro claramente, um amigo muito próximo que eu tinha, ele se levantou e falou: professora, mas eu não bebo água. Tipo, contrariando a professora, né, contestando o que a professora falou, porque ela afirmou que ninguém vive se não beber água. E ele disse: mas eu não bebo água. E a professora olhou para ele e falou assim: não, você bebe água. Professora, a senhora quer saber mais do que eu? Eu não bebo água. Aí ele falou, a professora falou assim: mas você bebe suco? Você bebe refrigerante? Você bebe? E aí foi falando algumas coisas. E ele falou: então, todas essas coisas que são líquidas, elas são líquidas porque tem água. Então você está dizendo que não bebe água, mas você bebe água quando você bebe qualquer líquido. E aí a professora, e ele quis, para contrariar a professora, falou: não, mas eu não bebo refrigerante, eu não bebo suco, né? Mas já estava fazendo pirraça para a professora. Aí a professora perguntou assim: mas você come arroz? Arroz eu como. Você come feijão? Como. Então, arroz tem água, feijão tem água, e todos nós precisamos de água para viver. Ninguém vive se não beber água. Eu lembrei dessa história. E você me pergunta o que isso tem a ver com a salvação. Você já vai entender. Ó, nós éramos crianças, pré-adolescentes, e nós não entendíamos que a gente precisava de água para beber. Mas entendendo ou não, sem água nós não vivíamos. Eu vou trocar a água pelo ar. Faz assim todo mundo, ó. Todos nós aqui sabemos que sem o ar a gente não vive, verdade ou mentira? Mas você sabe que existem pessoas que elas não sabem nem o que é ar. Por exemplo, eu vi ali que o Lucas trouxe a pequenininha dele. Como que é o nome dela? Ema. A Ema, quantos anos você é, Ema? Vai fazer 2 anos. A Ema provavelmente nem sabe o que é ar. E se souber, está começando a aprender agora. Mas mesmo sem saber o que é ar, ela só vive porque tem ar. Então você percebe que você, tendo entendimento a respeito do ar ou não, você depende dele para viver? Sim ou não? Então, a maioria de vocês entendem que precisa do ar. Alguns de vocês sabem até explicar cientificamente o que é o ar. E você que entende, que explica cientificamente o que é o ar, você sabe que você depende do ar para viver. Mas tem pessoas como a Ema, bebezinhos, algumas pessoas com bastante idade que estão esclerosadas, não têm mais entendimento, com Alzheimer, e não entendem mais as coisas, ela não sabe nem o que é ar, não sabe nem o que é respirar, mas ela respira e, entendendo ou não, elas dependem do ar para viver, sim ou não? Então, guarda isso no coração. Você pode ou não entender, você pode ou não saber o que é ar. Você pode ou não entender que você depende do ar para viver, mas entendendo ou não, você precisa dele e você depende dele. Qual a relação disso com a salvação? A relação é assim, ó. Todos nós precisamos de salvação. Por que todos nós precisamos de salvação? Porque todos nós somos pecadores. Quero que você pense na pessoa mais boa que você conhece, a pessoa mais correta, a pessoa mais direita, a pessoa mais honesta que você conhece. Pensa nessa pessoa agora, lembra aí, quem que é a pessoa mais correta que você conhece? Quem que é a pessoa mais direita que você conhece? Pensa, lembra dela. Lembrou? Lembraram aí quem é a pessoa mais direita que você conhece? A pessoa mais honesta, que gosta de tudo certinho, direitinho. Já pensou? Lembrou dela? Então, essa pessoa
que é cheia de virtudes, que é uma pessoa direita, correta, de boa índole, por mais correta que ela seja, e ela é, essa pessoa não consegue ser correta o suficiente para merecer ser salva. Porque todos nós somos falhos. É verdade, sim, que algumas pessoas são mais virtuosas do que outras. É verdade, sim, que tem pessoas que têm mais bons princípios e mais bons valores do que outras. Mas por melhor que alguém seja, ninguém consegue ser bom o suficiente para merecer ser salvo, para conseguir a salvação por méritos próprios. A Bíblia diz assim, ó, todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. Então, a melhor pessoa que você conhece, ela também é uma pecadora. Você consegue entender isso? João escreveu assim na sua primeira carta. Você já viu gente que bate no peito e fala, e ela acredita que ela é correta, que ela é perfeita? O João escreve assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vou repetir o que o João disse. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então o João está dizendo que todos nós, sem exceção, temos pecado. E se todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, o destino de um pecador é a condenação, é o inferno. E repito, ninguém consegue se salvar sozinho. Então todos nós precisamos de um Salvador, de alguém que nos salve dos nossos pecados. E o que eu quero, por que eu fiz aquela introdução falando da água e do ar? Porque você acreditando ou não que o ar existe, você precisa do ar para viver. Da mesma forma, você acreditando ou não que você é um pecador, você é um pecador. Você acreditando ou não, que você entendendo ou não que você precisa do ar para respirar e viver, você entendendo ou não, você precisa. E você entendendo ou não que você precisa de um Salvador, você precisa do mesmo jeito. Quem entende, Andressa, que precisa de um Salvador, precisa de um Salvador. E quem não entende, precisa do mesmo jeito. Porque todos nós, sem Jesus, vamos para o mesmo lugar, para o inferno. Porque o inferno é lugar de pecador. Mas, se nós precisamos de um Salvador, a Bíblia diz que Deus nos deu um Salvador. E o Salvador que Deus nos deu se chama Jesus Cristo. Num passado recente, eu fiz uma ilustração aqui para você entender a necessidade de um Salvador. E eu vou lembrar essa ilustração, ó. Quem aqui sabe nadar? Tem alguém aqui que sabe nadar? Levanta a mão quem sabe nadar aí. Agora, só fica com a mão levantada quem sabe nadar bem. Bem, que se garante. Posso jogar você lá no meio do mar que você nada. Raimundão? É dos bons, Raimundo? Aprendeu a nadar lá no Maranhão? Ó, posso jogar lá no meio do mar que você se garante? Maravilha. E quem aqui não sabe nadar? Nada igual uma pedra. Pastor Hilton, nada igual uma pedra. Então, tem ali, ó. E você? Fala, Teodora. Ah, você tá no time do Hilton. Nada igual uma pedra. Nada igual. Nada igual um peixe. Se ninguém tirar, fica na água. Agora entenda bem a ilustração, ó. Imagina que você está no meio do mar, num barco, pescando, né? Eu sei que o Hildo tem uma experiência ruim com pescaria, né? Você está no meio do mar, num barco pescando, e de repente acontece alguma coisa lá e o barco afunda. Aí, você vai cair na água. Se o Hildo cair na água porque o barco afundou, está na roça. Porque não sabe nadar. Mas e o Raimundo?
Ah, o Raimundo, ó. Só alegria, o rio do glu, glu, glu e o Raimundo aqui, ó. Só nadando. Você concorda comigo que a única esperança do rio é que surja alguém para salvá-lo, que a vida dele depende de um salvador? Você está entendendo isso? Agora você fala assim, o Rildo precisa de um salvador, porque ele não sabe nadar. Mas o Raimundo não precisa, porque ele sabe nadar. Ele não precisa por meia hora, por uma hora e meia, 2. Se ele for muito atlético, ele não precisa de um salvador por 3, 4 horas. Mas vai chegar uma hora que o corpo dele vai se cansar, mesmo que ele seja um nadador exímio. O corpo dele vai se cansar, ele não vai ter mais força nos braços, não vai ter mais força nas pernas, vai começar a dar cãibra. E se a água estiver muito fria, igual lá no Titanic, o corpo começa a esfriar. E por mais que ele seja um nadador exímio, vai chegar uma hora que, se não aparecer um barco, não aparecer um bote, um helicóptero, qualquer coisa para salvá-lo, mesmo sendo nadador exímio, ele vai morrer igual o Hilton. Vocês estão entendendo? Então, mesmo sendo nadador exímio, se está lá no meio do mar num desastre e vai ficando muito tempo, ele também precisa de um salvador, de alguém que venha para salvá-lo. E esse salvador, na nossa vida como pecador, é Jesus. É o que eu estava dizendo, a pessoa que vive errada é comparada, na minha ilustração, ao rio do que não sabe nadar. E aquela pessoa que você imaginou, que você pensou nela, que é uma pessoa correta, direita, que faz tudo certinho, ela é comparada ao Raimundo, nadador exímio. Mas tanto aquele que não sabe nadar, como aquele que sabe nadar, precisa de alguém para salvá-lo do mar. A pessoa que é toda errada e a pessoa que é certinha, ambos precisam de um Salvador, e esse Salvador se chama Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Quem está entendendo isso, diz um amém bem forte. Vamos ler algumas coisas na Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, mas eu creio que você está começando a entender o que o pastor quer falar. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Lucas 19. Quem está com a Bíblia, abre aí. Quem está sem Bíblia, vai passar aqui nessa tela atrás de mim. Lucas 19. Nós vamos ler 3 versículos e depois eu vou orar com vocês. Primeiro versículo, Lucas 19, você conhece essa passagem. Lucas 19, a Bíblia diz que Jesus entrou em Jericó e ele ia passando pelo caminho e havia uma multidão de pessoas ao redor dele. E lá no meio daquela multidão tinha um homem chamado Zaqueu que queria ver Jesus. O sonho de Zaqueu era ver Jesus. Só que o Zaqueu era do meu time, era baixinho. E ele não conseguia ver Jesus porque tinha muita gente na frente dele. Ele ficava na ponta do pé, levantava, mas não conseguia ver Jesus. Mas eu costumo dizer, irmãos, e é verdade, que todo baixinho é inteligente. Olha os baixinhos dando glória a Deus aí. E aí o Zaqueu teve uma ideia, ele falou, não consigo ver Jesus. Mas ele olhou no caminho que Jesus estava indo e lá na frente tinha uma árvore. E aí o que o baixinho falou? Vou correr na frente do povo e vou subir na árvore. Porque lá na árvore eu estou por cima e eu vejo tudo. Então ele correu e subiu na árvore, se enroscou lá no meio das folhas, dos galhos, e ficou ali no caminho só esperando Jesus passar para realizar o sonho de ver Jesus. E aí então Jesus vem passando no meio da multidão, e aí o Zaqueu agora está feliz, porque lá de cima da árvore, ele está vendo Jesus chegando. Jesus vem chegando perto da árvore onde ele estava, e o coração do Zaqueu foi se alegrando, porque agora o baixinho conseguiu realizar o sonho de ver Jesus. Você não concorda que todo baixinho é inteligente? Você está comigo nesse time?
Aleluia. Aí, aí o que acontece? Se o Zaqueu já estava feliz porque viu Jesus, a alegria dele ficou maior, porque Jesus parou para descansar bem embaixo da árvore onde Zaqueu estava. Ó, Jesus viu aquela sombrona da árvore assim, parou naquela sombra para descansar um pouco. E o Zaqueu agora estava se deleitando. Estou vendo Jesus aqui, ó, ele está parado perto de mim. Mas se o que era bom ficou melhor, melhorou ainda mais. Porque daí Jesus olhou para a árvore e falou com ele, dizendo assim: Zaqueu! Ó, chamou ele pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia diz que a alegria do Zaqueu foi tão grande que o Zaqueu desceu rápido. Ele desceu tão depressa que deve ter ralado a barriga, ralado a coxa. Mas ele desceu rápido porque Jesus falou: eu vou entrar na sua casa hoje. E aí ele desceu e agora do lado de Jesus, ele leva Jesus para dentro de sua casa. Ele só queria ver Jesus. Mas agora Jesus está dentro da casa do Zaqueu. Mas o que você talvez, ou alguns não saibam, é que quem era o Zaqueu? O Zaqueu era um publicano, era um homem pecador. O Zaqueu era um homem um cobrador de imposto, que cobrava o imposto no Império Romano e um pouquinho a mais para ele. Era um homem desonesto e odiado por todo o povo judeu. Quando Jesus disse assim na frente de todo mundo: Zaqueu, eu vou entrar na tua casa, todo mundo começou a criticar Jesus. Será que Jesus não sabe quem ele é? Será que Jesus não sabe que ele é um pecador? Como que Jesus vai entrar na casa de um homem como este? E Jesus entra, mesmo com a crítica de todo mundo, Jesus entra na casa do Zaqueu. Escuta isso. E aí quando ele entra na casa do Zaqueu, a Bíblia não fala o que aconteceu lá dentro. Eles ficaram um tempo juntos, conversaram, e aí, de repente, o Zaqueu olha para Jesus e fala algo para Jesus. Ele diz assim: olha, Senhor, eu vou pegar metade da minha riqueza e vou distribuir para os pobres. Alguma coisa começou a acontecer, porque o homem que roubava para ser rico, agora ele está dizendo: vou pegar metade da minha riqueza e vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver. E eu não vou devolver só o que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí quando Zaqueu diz isso, eu quero ler com vocês os 2 versículos. Quando Zaqueu diz isso, capítulo 19, versículo 9, Jesus disse o seguinte, olha lá, vê comigo. E disse-lhe Jesus: hoje veio o quê? Veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Deixa aqui esse versículo, não tira não. Aquele homem que era rejeitado e acusado por todo o povo judeu, que ninguém gostava dele, todo mundo odiava aquele homem que era um pecador. Jesus entra na casa do pecador, e quando Jesus entra na casa do pecador, o que acontece? O pecador é salvo. Jesus disse: olha, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E aí Jesus termina com o versículo seguinte, que diz assim: porque o Filho do Homem, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem veio o quê? Veio todo mundo comigo, vamos lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus veio fazer? Veio buscar e salvar. Por que todo mundo odiava o Zaqueu, ninguém queria nem conversar com ele? E por que Jesus entrou na casa de um pecador? Porque Jesus veio para salvar o pecador. Olhe para mim, escute. Jesus não veio para a gente permanecer nos nossos pecados, porque o pecado separa o homem de Deus e o pecado leva o homem à condenação. Jesus não veio para fazer massagem na gente, falar: continue no seu pecado aí que está tudo bem e eu salvo você assim mesmo. Não, ele veio nos resgatar do nosso pecado. Ele veio nos salvar do nosso pecado. Ele veio nos tirar do lamaçal do pecado. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra do rio afundando na água? Assim somos nós, afundando no pecado. O mar é como se fosse o pecado e a gente está lá afundando. Mas aí Jesus Cristo vem e nos resgata, nos tira
do meio do pecado. Já viu na televisão quando vem o helicóptero, joga aquele baldinho, a pessoa entra dentro do baldinho, daqui a pouco o cara que estava afundando na água, agora ele está voando no céu com o helicóptero? É assim com Jesus. Ele vem e resgata a gente do pecado, e nos tira do pecado, e nos faz homens e mulheres salvos para o louvor e para a glória do nome dele. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Então vamos falar a última vez este versículo bem forte, todo mundo, vamos lá comigo, 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte? Pastor, mas lá no mar, eu posso ser salvo pelo corpo de bombeiro? Eu posso ser salvo por um barco de pescador que está passando? Posso ser salvo por um navio que me vê? Posso ser salvo até por um barco pirata que estiver lá passando? E Jesus, e a salvação da minha alma? Eu posso ser salvo de várias maneiras? Não, a Bíblia diz que só existe um Salvador. Quanto Salvador? Então diga comigo, apenas um Salvador. E quem é esse Salvador? E eu vou mostrar para vocês isso na palavra de Deus. Você que está em casa também, escute isso. Pedro e João, diz lá em Atos capítulo 3, que Pedro e João subiram ao templo para um momento de oração às 3 da tarde. E quando eles foram entrar no templo pela porta formosa, que era uma das portas, diz que havia um coxo sentado na porta pedindo esmola. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí o Pedro e o João olham para o coxo, e o Pedro diz para ele assim, ó, olha para nós. E o coxo olha para o Pedro e para o João. E aí o Pedro diz para o coxo assim, ó, ele tinha pedido o que mesmo, que eu não lembro mais? Uma esmola. E aí o Pedro diz para o coxo assim, ó, você está pedindo esmola? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. Aquele homem coxo que ficava sentado na porta do templo, as pernas dele se firmaram milagrosamente, ele se levantou e saiu andando. Você pode dizer um glória a Deus? Olha, mas olha que interessante, ele ficava onde mesmo? Na porta do templo. E quando ele é curado, ele entra no templo fazendo festa e glorificando a Deus. Estou curado, estou curado. E ele entra no templo fazendo uma festa, celebrando, testemunhando a cura. E o templo estava lotado e todo mundo conhecia ele. Todo mundo sabia que ele era o coxo que ficava na porta. E agora estão vendo o coxo andando, o coxo pulando. E aí todo mundo quis saber o que aconteceu. E aí foram perguntar para ele. E ele então apontou para Jesus e disse, foi Jesus que me curou. Quem foi que curou? Foi Jesus. E aí toda a multidão foi lá, né? Foi lá em torno do Pedro, porque ele disse, o Pedro orou por mim em nome de Jesus e eu fui curado. Então todo mundo foi lá perto do Pedro e do João. E aí a Bíblia diz que Pedro e João pregaram o evangelho para aquelas pessoas que estavam no templo. Mas olha o que acontece. Os sacerdotes e as autoridades judaicas, quando viram aquela multidão de pessoas ouvindo Pedro e João, pegaram Pedro e João e levaram para a prisão, como se eles tivessem cometido um crime. E agora no capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz que Pedro e João estão perante o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era um tribunal dos judeus, tribunal que julgava os criminosos. E Pedro e João estão lá perante o Sinédrio como se tivessem cometido um crime. E agora, diante do Sinédrio, a pessoa que dirigiu o Sinédrio olha para o Pedro e João e faz a seguinte pergunta. Não sei se você consegue ver no capítulo 4 aí, ó. Põe para o pessoal. O versículo ele diz assim, ó. Em nome de quem? Com que autoridade? Com que permissão? Em nome de quem? Com quem poder vocês fizeram isto? Vocês fizeram. Olha como eles são capciosos. Vocês fizeram isto? Isto o quê? Porque eles estão acusando Pedro e o João para tentar condená-los, mas eles não dizem qual é o crime que ele cometeu. Falam assim,
Por quê? Por que que vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder vocês fizeram isto? Isto o quê? Não falaram qual que é o crime. Chamaram o crime de isto. Isto pode ser qualquer coisa. Aí, o Pedro vai responder, versículo seguinte. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel. Olha lá. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pedro diz, ó, isso que vocês estão dizendo é o fato de um homem ter sido curado. Esse que é o crime que vocês estão me acusando. Nós estamos sendo interrogados porque um homem foi curado quando nós oramos por ele. Mas aí, eles perguntaram, em nome de quem vocês fizeram isso? E o Pedro responde, nós fizemos isto em nome de Jesus. Fizemos isso em nome de quem? Em nome de Jesus. Mas aí o Pedro vai falando com o Sinédrio. Mas chega uma hora que o Pedro diz uma palavra que eu quero que você ouça com bastante atenção. Nós estamos aí no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. E aí o Pedro, ele diz assim, capítulo 4, versículo 16. Põe o 15, depois o 16 e o 17. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Então veja que eles mandaram Pedro para fora, mas o versículo que eu quero ler, na verdade, é o versículo 12, põe para a gente. Pedro, quando foi falando de Jesus, eles queriam saber sobre Jesus. Pedro foi falando sobre Jesus, e aí o Pedro diz para eles assim, ó, e em nenhum outro há o quê? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha o que o Pedro diz. Se lá no mar, você pode ser salvo pelo bombeiro, por um pescador, alguém disse que a sua esperança era o Raimundo, né? Se lá no mar você pode ser salvo por qualquer um, a salvação da nossa alma não pode ser por qualquer pessoa, porque o Pedro disse que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Qual que é o único Salvador? Quero ouvir o nome dele. Qual é o nome do único Salvador? Jesus Cristo é o único Salvador. E eu vou terminar esta palavra contando uma última história bíblica para vocês, que está em Atos capítulo 16. Lá em Atos 16, Paulo e Silas foram colocados na prisão. E qual o crime que eles haviam cometido? Pregar o evangelho e expulsar o demônio de uma menina endemoniada. Ele expulsou o demônio da moça, a moça ficou liberta. Eles pregaram o evangelho e aí então lançaram Paulo e Silas na prisão como se fossem criminosos. Colocaram eles no cárcere profundo, amarraram os pés deles com corrente nos troncos, e eles ficaram no pior lugar da prisão junto com os piores criminosos, como se eles fossem criminosos, mas o crime deles foi libertar uma moça e pregar o evangelho. E a Bíblia diz que antes de ser colocado na prisão ainda levaram uma surra. Apanharam, ficaram feridos, machucados, sangrando. E agora Paulo e Silas estão na prisão, presos, a porta fechada, os pés acorrentados no tronco, o carcereiro tomando conta da porta para que eles não fugissem. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, na escuridão, ainda com o corpo sangrando, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E aí então, eles estão cantando louvores e orando e cantando louvores, e aqui fica uma lição nos momentos mais adversos da vida.
Quando você estiver com vontade de reclamar, de lamentar, não faça isso. Você pode até chorar, mas ore e cante louvores. Cante louvores e ore. Busque ao Senhor. E aí lá na prisão, quando eles estão cantando e orando, orando e cantando, Deus se manifesta, Deus se revela na forma de um terremoto. Mas o terremoto de Deus é diferente do terremoto que acontece aqui, porque terremoto traz destruição. Mas quando Deus se revelou como um terremoto, o terremoto só quebrou as correntes e as algemas, fez a porta da cadeia se abrir, fez as correntes e as algemas que prendiam eles se quebrarem, e Paulo, Silas e todos os outros presos ficaram livres quando Deus se revelou naquele lugar. Você pode dizer um glória a Deus? Quando o carcereiro olha e vê a cela aberta, a porta da prisão aberta, ele achou que todo mundo tinha fugido. E o carcereiro, ele respondia pelos presos. Se os presos fugissem, o rei ia mandar matá-lo, porque ele ia responder com a própria vida. E ele ficou desesperado quando ele viu a porta aberta, e ele pegou a espada para se matar. E quando ele foi se matar, o Paulo lá de dentro gritou: não faça isso, não faça nenhum mal contra você, nós estamos todos aqui. E aí ele pega uma lamparina, ele entra na prisão que estava escura, e quando ele ilumina, todos estavam soltos, mas ninguém fugiu. Por que criminosos, o Paulo e o Silas não, mas os outros eram criminosos condenados? Quando a cadeia se abre, por que eles não fugiram? A resposta é simples: porque aquele lugar estava cheio da presença de Deus. E a presença de Deus quebrantou o coração daqueles homens que eram criminosos. E era tão gostoso estar na presença de Deus que eles preferiram, ao invés de fugir, permanecer naquele lugar onde Deus estava presente. Aí o carcereiro entra e vê que está todo mundo sentado, olhando para o Paulo e o Silas, orando e cantando louvores. E aí o coração do carcereiro é quebrantado, e ele decide entregar a vida dele. Ele decide que ele entende que ele precisa mudar de vida. E aí então ele faz uma pergunta para o Paulo e para o Silas. Atos 16. Põe para mim aí o versículo 30. Atos 16, versículo 30. O carcereiro vai, vê que está tudo em ordem, pega o Paulo e o Silas, tira eles para fora da prisão, e lá do lado de fora eles perguntam: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Deixa aí. Essa pergunta é uma pergunta importante, sim ou não? Quem quer ser salvo aqui? Levanta a mão bem alto e diga: eu quero ser salvo. Olha a pergunta que ele fez, o Paulo e para o Silas. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí o Paulo responde para ele, nós vamos falar junto o versículo seguinte. Vão lá comigo? 1, 2, 3. E eles disseram, bem forte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que tem que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. E vai ser salvo a tua casa também. E aquele homem disse: eu creio em Jesus. E ali na prisão, o carcereiro entrega a vida e o coração para Cristo, recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ali mesmo da prisão, ele sai no meio da madrugada e Paulo e Silas batizam ele. E ele leva o Paulo e o Silas na madrugada para dentro de casa, acorda a esposa e os filhos. O Paulo e o Silas pregam o evangelho para a esposa e para os filhos. A família entrega o coração para Jesus. Na madrugada ele batiza a família e houve uma grande salvação, porque eles entenderam que para ser salvo, basta entregar a vida e o coração para Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quem crê em Jesus aqui? Diga bem forte: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Entenda isso. Eu e você precisamos de um Salvador. O pastor precisa ser salvo, vocês precisam de salvação, e o único Salvador é Jesus Cristo. E se nós queremos chegar nos céus, se nós queremos ver a Deus, se nós queremos passar a eternidade nos céus, nós dependemos do Salvador, que é Jesus. Sem Jesus você pode ser uma pessoa excelente, você pode ser uma pessoa de bom caráter, mas sem Jesus você não vai para o céu. Mas com Jesus,
seja você quem for, se você entregar a sua vida para Jesus, Ele transforma você como Ele transformou Zaqueu. Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher. Ele te salva e Ele garante para você a vida eterna nos céus, para sempre com Deus. Fique em pé no seu lugar. Hoje eu queria falar isso com vocês sobre salvação. Queria só que você entendesse que você precisa de um Salvador e que esse Salvador é Jesus. E para você ser salvo, você só precisa crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele.